Neste vídeo eu vou partilhar contigo 4 passos que me permitiram transformar a minha vida de dentro para fora. E agora ouve bem, se tu começares a aplicar estes passos no teu dia-a-dia, eu tenho a certeza, eu acredito mesmo que tu vais conseguir começar a transformar a tua vida também. Olá, o meu nome é Mariana Espadana e eu ajudo mulheres a conectarem-se com a sua essência para despertarem o seu poder interior de forma a criarem uma vida leve, autêntica, abundante e feliz. Se de alguma forma tu te identificaste com isto, subscreve o meu canal e seja bem-vindo à tua nova realidade. Se tu estás a ver este vídeo, provavelmente já ouviste falar sobre lei da atração, manifestação, cocriação ou qualquer outro nome do género. E assim como aconteceu comigo há vários anos atrás, tu ficaste curiosa em aprender mais e saber mais sobre este tema porque tu queres que a vida dos teus sonhos se torne realidade. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo quando eu tinha 20 e poucos anos. A primeira vez que eu ouvi falar sobre a lei da atração foi quando a minha mãe me ofereceu um livro chamado Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay. Na altura eu era flautista e professora de flauta e tinha acabado de tirar a licenciatura há pouco tempo. Então eu fui mais um colega meu, mais um colega flautista, fomos os dois até Amsterdão durante uma semana para ter aulas particulares com 2 professores de flauta. A verdade é que para mim isso foi uma fase muito complicada porque eu estava a sentir-me super perdida. Tinha acabado a licenciatura, eu não tinha nenhum objetivo, não sabia para onde me virar e enquanto eu estava a ter as aulas, eu estava a sentir que algo não estava a fazer sentido em mim. Eu estava frustrada porque não estava, se calhar, a ter os resultados que queria, ou estava frustrada porque, se calhar, não estava a fazer aquilo que eu imaginava há uns anos antes que iria estar a fazer, ou tocar mais, o que fosse. Eu estava muito frustrada, profundamente triste, com um vazio imenso dentro de mim. E eu lembro-me que durante essa semana, houve um dia, ao final do dia já, eu e o meu colega, nós estávamos a ficar em casa de uns primos meus, que moram lá na Holanda, e eu lembro-me que houve um dia, já à noite, que eu liguei para a minha mãe e na altura ainda se pagava chamadas, não havia cá estas coisas do WhatsApp e não sei o quê, então lembro-me que ainda se pagava chamadas, tive mais de uma hora ao telefone com a minha mãe, e eu só chorava, eu gritava, pois no final de tudo, eu na altura nem estava a pensar em nada, no final de tudo senti-me super envergonhada porque toda a gente lá em casa estava a ouvir a conversa, não é? Eu a gritar com a minha mãe ao telefone porque eu estava a sentir-me perdida, frustrada, não sabia para onde me virar, não sabia o que fazer. E isto só a nível profissional, pois a nível pessoal, em simultâneo, eu estava a passar também por outros problemas, muita falta de autoestima, um relacionamento tóxico. Portanto, eu estava a sentir-me, foi uma das fases da minha vida. Tive algumas, mas essa, lembro-me perfeitamente, foi uma das fases da minha vida que eu estava a sentir-me completamente no fundo do poço. E então, no final dessa semana, quando eu cheguei ao aeroporto, a minha mãe, a minha mãe estava lá à espera e ela entregou-me um livro. A minha mãe sempre teve essa conversa comigo de tens que ser mais positiva, tens que pensar positivo. E aquilo, eu no fundo, eu queria pensar positivo, mas eu não conseguia porque eu não me sentia, aquilo que eu sentia no meu interior não me permitia pensar positivo. E então eu lembro-me dela me entregar o livro, ou mostrar-me o livro, já nem sei muito bem, e eu revirar os olhos, como quem diz, pronto, lá vem ela com esta conversa do positivismo outra vez. e, e então a única coisa que ela me disse foi: olha, filha, tu não precisas de acabar de ler o livro. A única coisa que eu peço é que tu me prometas que começas a ler. No fim de leres algumas páginas, o primeiro capítulo, o que for, se tu não quiseres, não continues a ler o livro. Mas eu já não sei mais o que é que hei de fazer contigo, portanto eu só peço que me prometas que vais começar a ler o livro. Se quiseres continuar, continua, se não quiseres, não continua. Por descargo de consciência, eu lá comecei a ler o livro com aquele pensamento: ok, vou começar, só porque prometi, e leio meia dúzia de páginas e pronto, está feito, encosto o livro a um canto. Só que a verdade é que eu comecei a ler o livro e eu costumo dizer que a minha vida parece que é um puzzle e que ao longo do tempo surge qualquer coisa, alguma coisa que eu aprendo, alguma coisa que eu faço que parece que encaixa. É uma peça que encaixa. E depois, passar uns tempos mais, alguma coisa que surge, é mais uma peça que encaixa. E nesse momento eu sentia-me tão perdida que foi exatamente isso que eu senti. Acho que foi assim a
a primeira peça do puzzle a encaixar. E eu devorei o livro. Portanto, foi a primeira vez que eu comecei que eu ouvi falar sobre a lei da atração. E eu confesso que isto já foi há muitos anos, eu ainda não voltei a ler o livro. Não é dos livros que eu mais recomendo hoje em dia, porque na altura, a ideia que eu tenho do que li na altura é que é muito à base de afirmações positivas. E como tu vais ver aqui neste vídeo, como eu te vou explicar aqui, essa é apenas uma parte do que nós precisamos para conseguir que a lei da atração funcione na nossa vida. Portanto, eu tenho que voltar a ler o livro para ver se mantenho esta opinião ou não. Mas, resumindo, foi assim a primeira vez que eu ouvi falar sobre este tema e isto despertou, parece que houve qualquer coisa na minha vida que começou a fazer sentido, finalmente. Então eu fiquei super curiosa, acabei por ler vários livros, fazer alguns cursos. Ao fim de alguns anos, quando eu tinha 28 anos, eu deixei a música para me tornar professora de yoga. No curso de professora de yoga, eu acabei por aprender ainda mais sobre este tema, na parte em que nós falamos daquilo que eu digo que é o yoga fora do tapete, não é? Então, quando nós estudámos essa parte no curso, eu fiquei a saber ainda mais e fiquei ainda mais curiosa por aprender ainda mais. E eu admito que a minha vida mudou tanto por eu ir por este caminho, por eu seguir este caminho de aprender e descobrir mais sobre a lei da atração. Só que, no entanto, aquilo que eu senti ao longo dos anos e ao longo do tempo é que eu mudei muito, felizmente, mudei muito. Tornei-me uma pessoa mais feliz, mais presente, mais consciente. Só que, na verdade, apesar de eu ter conseguido muita mudança, ter conseguido manifestar várias coisas, eu sempre senti que eu nunca conseguia manter essas coisas. Parecia que eu dava um passo enorme em frente, mas depois dava logo 2 ou 3 atrás. Eu não sei se isto já aconteceu contigo, se tu também já sentiste isto. Eu sempre ouvi dizer que para nós atrairmos a vida que nós desejamos, nós precisamos pensar positivo ou precisamos dizer afirmações positivas. E se tu já ouviste falar sobre este tema da lei da atração, manifestação, o que quiseres chamar, provavelmente isto é algo que te soa familiar, não é? Mas aquilo que eu descobri ao longo dos anos, por experiência, é que isso não é bem assim. Como eu disse há pouco, pensar positivo, dizer afirmações positivas é apenas uma pequena parte do puzzle. Sendo que aqui neste caso, o puzzle é a vida dos nossos sonhos, não é? O puzzle completo é a vida dos nossos sonhos. Então, aquilo que eu descobri é que para nós atrairmos a vida que nós desejamos, nós precisamos estar vibracionalmente alinhadas. E como conseguir isso? Ou o que é isso? Perguntas tu, não é? Tu consegues isso através dos 4 passos que eu te vou falar aqui neste vídeo. E eu não vou perder mais tempo, eu vou já passar aos passos, ok? Então, o primeiro passo é tu libertares crenças limitantes. Quando tu dizes uma afirmação positiva, ou quando tu pensas algo positivo, se não acreditas realmente naquilo, porquê é que o estás a dizer? Não vai tornar isso realidade. Se tu não acreditas, não vai tornar isso realidade. E eu lembro-me, ontem, por acaso foi mesmo ontem, estive a conversar com uma amiga e eu estava-lhe a dizer, primeiro que nada, tu precisas de parar de ter essa conversa interior, essa conversa contigo mesma. Tu não podes continuar a dizer isso. E ela respondeu, sim, eu sei, mas eu não vou dizer o contrário porque eu não acredito nisso. E eu disse, claro que não. Não faz sentido tu dizeres o contrário se tu não acreditas nisso. Ok? Então, no caso da minha amiga, eu simplesmente disse-lhe para ela o primeiro passo neste momento era parar de dizer, porque ela não estava a conseguir desligar nem desfocar daquilo. Mas, para o que estamos a falar aqui neste vídeo, nós precisamos de libertar crenças limitantes, crenças que estão a bloquear que a energia flua na nossa vida de forma a trazer-nos aquilo que nós desejamos, não é? E aquilo que nós precisamos. E então, estas crenças, muitas delas vêm da nossa educação em casa, na escola, da sociedade, do que nós vemos nas notícias, das nossas experiências de vida. E é muito importante nós estarmos conscientes de quais as crenças que nos estão a limitar, porque se eu acredito, eu não sou suficiente, eu não sou capaz, o universo não tem razão nenhuma para me trazer algo que mostre, não, eu sou suficiente, eu sou capaz. Portanto, eu vou estar sempre a atrair situações
coisas, pessoas que me vão mostrar que eu não sou suficiente e que eu não sou capaz. Portanto, eu preciso de... Este foi só um exemplo de crença porque é uma das crenças mais comuns. Eu preciso de tomar consciência destas crenças para poder, primeiro que nada, preciso tomar consciência destas crenças para poder libertá-las. E depois disso, então, aquilo que eu preciso de fazer é tornar as minhas crenças potenciadoras. E eu não vou mentir, não é por tu te libertares de uma crença que logo a seguir, no segundo a seguir, tu vais conseguir acreditar com toda a fé e com toda a confiança numa dessas crenças potenciadoras. Neste caso, por exemplo que eu dei, eu consigo, eu sou capaz, eu sou suficiente. Mas a partir do momento que a tua crença limitante já não faz parte da tua vida, já não é uma das bagagens que tu carregas, a partir desse momento torna-se muito mais fácil e muito mais rápido de tu enraizar as crenças potenciadoras. Ok? Vamos então ao segundo passo. Este aqui, como eu disse, se já ouviste falar da lei da atração, certamente já ouviste falar sobre este passo, que tem a ver com os pensamentos. Portanto, parar pensamentos tóxicos para abrir espaço para pensamentos saudáveis. E uma coisa que é muito interessante aqui é que quando tu tens ao de cima as tuas crenças potenciadoras, torna-se muito mais fácil de tu teres pensamentos saudáveis. Portanto, enquanto não mudares as tuas crenças, as crenças é a base para este alinhamento vibracional. Quando tu não mudares as tuas crenças, será muito difícil tu pensares ou dizeres afirmações positivas. Pensares positivo, teres pensamentos saudáveis e dizeres afirmações positivas. Portanto, é uma coisa que conscientemente tu podes ir começando a cultivar esse hábito de dizeres e de pensares coisas positivas. No entanto, se o passo 1 ele não estiver resolvido, as tuas crenças, será muito difícil de tu acreditares naquilo que tu estás a dizer ou que tu estás a pensar, ok? Vamos então agora ao passo 3, que tem a ver com as tuas emoções. Cultivar emoções positivas. E, lá está, parar de sentir emoções negativas. E mais uma vez, aqui está, que é quando tu tens uma crença negativa, há alguma situação, deixa-me dar-te aqui um exemplo. Vamos imaginar que tu tens um encontro marcado com alguém que estás a conhecer. À última da hora, a pessoa desmarca esse encontro. O que é que tu vais sentir? Se as tuas crenças estiverem desalinhadas, aquilo que tu vais sentir vai ser preocupação, vai ser medo, vai ser insegurança, porque aquilo que tu acreditas é eu não sou suficiente. Eu estou só a dar exemplos, atenção. Aquilo que tu acreditas é eu não sou suficiente. Mesmo que essa crença não seja consciente, se tu acreditas, se no fundo do teu coração tu acreditas eu não sou suficiente, as emoções que vão surgir é medo, insegurança, dúvida, frustração, tristeza. Agora, se a tua crença, mesmo que seja inconsciente, for eu sou suficiente, eu estou bem e completa. Se a tua crença for esta crença potenciadora, se o encontro for desmarcado, tu vais te sentir tranquila, vais sentir alívio no sentido de não te preocupares, porque estás confiante de que eu sou suficiente. Se este encontro, inconscientemente, não é? Se este encontro não aconteceu agora, é porque a pessoa teve um imprevisto, realmente não lhe permitiu, ou então se calhar porque isto não tem que dar em nada, não é? Portanto, as tuas crenças, quer elas sejam conscientes ou inconscientes, elas vão sempre afetar as tuas emoções e os teus pensamentos, ok? Portanto, é muito importante nós começarmos a trazer à nossa consciência como é que nos sentimos e porquê é que nos sentimos assim. Qual a crença por trás, especialmente quando são emoções negativas, qual a crença por trás que me faz sentir assim. E por último, o quarto passo é aquele que eu descobri mais recentemente, só o ano passado, e eu confesso que até hoje eu só ouvi 2 pessoas a falarem sobre isto, que foi a minha professora de yoga,
já depois do curso de yoga, há alguns anos, quando eu fiz alguns cursos de poder mental com ela. E foi no ano passado quando surgiu na minha vida uns vídeos do Bashar que eu comecei a ver, e ele fala constantemente sobre isto: agirmos sobre a nossa paixão, o nosso entusiasmo. Portanto, a ação, este é o quarto passo. E eu digo que eu chamo, digamos assim, chamo a este passo que é a ação com intenção. Porque se eu estou a fazer só por fazer, se eu não estou a seguir a minha intuição de eu deveria ir por este caminho, ou eu deveria fazer isto, e faço o contrário, ou vou pelo caminho oposto, se eu escolho manter-me no que é familiar, por medo do desconhecido, do novo caminho, daquele caminho que a minha intuição me diz para seguir, se eu escolho o caminho contrário à minha intuição, porque é que o universo me há de trazer mais coisas que vão contribuir para a minha felicidade, para a abundância na minha vida, para eu expandir a minha consciência, expandir-me enquanto ser humano que sou. Se eu não estou a agir segundo o meu coração, se eu não estou a seguir o meu coração, a minha intuição, a minha essência, o que tu lhe quiseres chamar, não há razão nenhuma, se eu não dou o passo, como eu costumo dizer, se eu não dou o salto de fé, não há razão nenhuma para o universo me trazer aquilo que eu quero. E quando eu percebi isto, fez uma total diferença na minha vida. Eu já, logo de início, ouvi falar sobre os pensamentos, já mais tarde ouvi falar sobre as emoções, já mais tarde ouvi falar sobre as crenças. Mas só muito recentemente, portanto, isto já são... Deixa-me cá pensar. Já são 15 anos que eu ouvi falar, pelo menos 15 anos, mais coisa, menos coisa, que eu ouvi falar sobre a lei da atração. E como eu disse, eu já consegui atrair muita coisa que eu queria para a minha vida, eu já consegui transformar a minha vida. Eu estava no fundo do poço, eu consegui construir as escadas ao longo dos anos para sair do poço. E não só sair do poço, como eu fiz ainda um grande caminho após sair do poço. Foi um caminho que realmente me transformou, mas como eu disse, eu não conseguia resultados consistentes, eu não conseguia manter aquilo, ou não conseguia manter aquilo que atraía, ou então coisas negativas aconteciam. Portanto, este último passo que eu estou a partilhar contigo foi aquele que realmente fez diferença na minha vida. Agir com a intenção, seguindo a tua intuição ou a tua essência, não é? Porque a tua essência sabe melhor que tu qual o caminho a seguir, qual é o caminho melhor para ti. Muitas vezes nós achamos que o caminho melhor para nós é este, porque nós queremos tanto aquilo, tanto, que nós achamos que é por ali. Só porque queremos muito aquilo. Mas às vezes nós queremos isto e o universo tem isto reservado para nós, ou ainda mais. E portanto, quando nós seguimos a nossa intuição, nós estamos a abrir portas para isto, em vez de nos limitarmos a isto. Então este, para mim, é aquele passo que é realmente transformador. Agora, se realmente este vídeo até aqui está a fazer sentido para ti, e tu queres aprender mais sobre isto, eu criei um e-book gratuito chamado Alinhamento Vibracional, onde eu exploro um bocadinho mais cada um destes passos e, nomeadamente, falo, no final destes passos, falo sobre a vibração, não é? Sobre este alinhamento vibracional. E eu vou deixar o link aqui na descrição para tu poderes fazer o download gratuito, está bem? Agora, para terminar, eu quero dizer-te que, por experiência, eu sei que, melhor, sei o quanto dizer estes 4 passos parece algo super simples. No entanto, como disse por experiência, eu sei que dar estes passos não é... Pode ser um bocado desafiante, pode ser não. Dependendo da fase de vida em que nós estamos, é bastante desafiante. E muitas vezes parece que nós temos tudo isto alinhado, as nossas crenças, pensamentos, emoções e ações, só que nada acontece. Ou então até conseguimos qualquer coisa, mas depois isso é-nos tirado. Ou então, como eu disse há pouco, alguma coisa negativa acontece. Eu já passei por tudo isto e eu sei o quão desafiante e frustrante isto pode ser.
No entanto, eu quero que tu tenhas consciência que estes passos funcionam num todo. Para tu atraires e manteres a vida que tu desejas, para tu conseguires ter uma vida autêntica, e atenção, autêntica está ligado ao passo da ação. Para tu conseguires ter uma vida leve, autêntica, abundante e feliz, estes 4 passos têm que estar todos alinhados. Se falha um, não vai acontecer. Ou se acontecer, lá está. Não será algo a longo prazo. Portanto, vou-te dar, só para tentares perceber um bocadinho melhor o que é que eu quero dizer com isto. Vou-te dar um exemplo. Quando eu estava a dar aulas de yoga, eu criei o meu projeto de yoga para a ansiedade, porque na altura foi o que me fez sentido, visto que eu tinha passado por muita ansiedade. A ansiedade fez parte do meu dia-a-dia, a ansiedade começou a controlar os meus dias, e foi o yoga que me ajudou. E então eu criei o meu projeto de yoga para a ansiedade. Durante anos eu tive este projeto online, e o ano passado, quando eu descobri este pequenino passo que fez toda a diferença na minha vida, a ação, eu tive a ideia a minha intuição disse-me para criar este projeto de autoconhecimento e criação consciente. Eu senti-me super entusiasmada, percebi que eu adoro fazer isto, eu adoro falar. Na realidade, para tu teres ideia, o que a minha intuição me disse foi para eu criar vídeos no YouTube. Isto que eu estou a fazer agora, este é o meu primeiro vídeo. E eu fiquei tão entusiasmada porque eu pensei, bolas, há anos que eu sei que eu adoro falar sobre isto. Eu dava aulas de yoga, às vezes, uma vez ou outra, ao longo dos anos chegou a acontecer, eu só tinha uma aluna na aula, nós começávamos a falar, e íamos parar a estes temas. Porque eu adoro falar sobre isto. É a minha paixão. É aquilo que realmente me traz entusiasmo. Eu poderia estar aqui a falar horas e horas sobre isto, sem me calar, mas também sei que depois seria um bocado secante para quem está a ouvir. Mas isto para dizer que a minha intuição disse-me, Mariana, faz vídeos no YouTube. E eu comecei a pensar, pois, eu realmente em Portugal, porque eu só vejo, só acompanho conteúdo estrangeiro, em inglês, pronto. E porque eu pensei, eu não me identifico assim com ninguém em Portugal a falar sobre isto. E se calhar, como eu não me identifico, se calhar há mais alguém que poderá não se identificar. Portanto, se calhar esse alguém até pode se identificar da forma como eu falo, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu tenho a dizer sobre o tema. E eu pensei, por que não? E foi uma coisa assim da noite para o dia. Eu comecei a criar tudo, conta de YouTube, conta de Instagram. Criei logo este e-book que tu tens na descrição para fazer o download gratuito. Eu criei logo não sei quantas coisas. Comecei logo a escrever conteúdo para partilhar no Instagram. E o que é que acontece? Eu lancei o meu projeto no final, já não sei se foi a meio ou se foi no início de dezembro de 2024. E em simultâneo pensei, vou manter o meu projeto de yoga para a ansiedade, porque isto também adoro dar aulas de yoga, é uma coisa que eu também gosto. E então eu iniciei este novo projeto, mantive os dois, e para além disso eu ainda dava aulas de yoga presenciais. Cheguei a janeiro, e então, no meio disto tudo, eu estava super entusiasmada, super feliz, super contente por criar conteúdo. Cheguei a janeiro, eu ainda não tinha tido a coragem de criar um vídeo no YouTube. E eu pensei, meu Deus, eu já estou tão assoberbada com tanta coisa para as 2 páginas, mais as aulas presenciais. Eu só para criar conteúdo para as redes sociais perco, para as 2, porque eram 2, não é? Perco tanto tempo que eu, quando chega o momento de gravar ou criar alguma coisa para o YouTube, eu não tenho tempo, ou então não tenho paciência, estou exausta. E aquilo que eu pensei foi, ok, vou parar agora por uns tempos com este projeto, vou continuar a focar-me só no projeto do yoga, e quando a coisa no yoga estiver mais tranquila, mais à vontade, não sei o quê, volto então a dedicar-me a este projeto. Isto em janeiro, portanto, este projeto, quando eu o iniciei, ele durou um mês e meio, no máximo. E passado um tempo, eu então estava ali 100% dedicada ao projeto do yoga, a criar
programas de yoga para a ansiedade, só que nada resultava. No yoga, nada resultava. Eu não conseguia vender os programas, eu não estava feliz, não estava realizada, eu criava o conteúdo só por criar. Entretanto, fui continuando a arrastar, pensar, não, isto vai dar certo. Eu sempre quis ter um projeto de yoga online, portanto, isto vai dar certo. Na minha cabeça eu visualizei que isto ia dar certo. Mas continuava sem dar certo. E já passado alguns meses, o que é que aconteceu? Eu perdi grande parte das aulas de yoga que estava a dar presenciais. E eu pensei, eu estou aqui frustrada, porque não estou a ter resultados no online. Perdi a maioria das aulas presenciais que tinha. Pior, o Bartok teve um acidente. O Bartok é o meu cão. Se ainda não me conheces, eu tenho um cão que vai fazer 13 anos agora, no final de setembro. E ele teve um acidente que foi uma despesa enorme. Portanto, para além dessa despesa, aliás, foi a perda de trabalho. E eu pensei, o que é que eu estou a fazer à minha vida? Eu não me estou a sentir realizada no que estou a fazer. Não sinto que esteja a ajudar ninguém. Não há nada que me diga para continuar aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu estava com aquele medo de largar isto. Pensei, já dediquei tantos anos a isto. Já há muito tempo tinha dedicado tantos anos à flauta. E desisti para me focar no yoga. Agora foquei-me no yoga, estou há tantos anos com isto, vou desistir outra vez para começar uma coisa nova, 100%. E então continuei ali a arrastar ainda por uns tempos, e a minha cabeça sempre. Nessa altura eu comecei a fazer uns exercícios de visualização, melhor, era meditação com visualização, e o exercício pedia para eu ver a Mariana do futuro, a minha versão futura, aquela que eu desejava, e eu não me via a dar aulas de yoga. Então aquilo começou a mexer comigo internamente. E eu percebi, Mariana, tu já aprendeste isto, tu já percebeste que tu tens que seguir a tua intuição, o que a tua essência te diz, mesmo sem saber onde é que isso vai dar. Portanto, tu sabes que a tua intuição está-te a dizer para ir por aqui, a tua essência está-te a dizer segue este caminho, é isto que tu realmente gostas de fazer, é isto que dá entusiasmo, e tu não estás a seguir. Portanto, se tu não estás a seguir, tudo o resto que tu queres não virá. Então, eu finalmente ganhei coragem para largar o projeto do Yoga Online e focar-me a 100% neste projeto. Continuei a criar conteúdo para as redes sociais. Recomecei, nessa altura recomecei a criar o conteúdo para as redes sociais. E o que é que aconteceu? Senti-me meio estagnada. Porquê? Eu estava a fazer uma coisa que gostava, estava a falar de coisas que gostava, mas continuei a sentir-me estagnada. Aquilo que aconteceu, aquilo que eu percebi foi que eu não estou a viver a minha versão mais autêntica. Apesar de eu estar a fazer aquilo que eu gosto, eu estou a limitar a minha ação, não está a ser com a intenção. Porque eu estou com medo do que os outros vão dizer, do que vão pensar, de falhar outra vez. E então eu percebi que eu ainda tinha crenças dentro de mim que me estavam a bloquear e a impedir de fazer aquilo que a minha essência me disse para fazer, que era para gravar vídeos no YouTube. E eu percebi isto, eu olhei para dentro, trabalhei as minhas crenças. Eu demorei alguns meses para perceber isto. 3 meses. Há 3 meses que eu estou a adiar gravar este vídeo. Este meu primeiro vídeo. E... porque lá está. Esse medo do que os outros vão dizer. Eu todas as semanas, ou quase todas as semanas, eu escrevia na minha agenda. Escrever a estrutura do vídeo. Gravar o vídeo. Editar o vídeo. Todas as semanas eu planeava fazer isto. Estava sempre a adiar. A adiar. A adiar. E a verdade é que eu percebi que haviam ainda muitas crenças dentro de mim, apesar de eu já ter transformado tanto a minha vida, de já me ter libertado de tantas crenças que me estavam a limitar e a bloquear, eu ainda tinha cá crenças que me estavam a impedir de dar mais um passo na direção da minha versão mais autêntica, que é esta, falar sobre isto, abertamente, diretamente. Então, apesar de eu já ter eliminado outras crenças, eu precisei, e essas crenças que eu eliminei
me fazerem ter pensamentos mais positivos, emoções mais positivas e agir na direção de agir com a intenção, a minha ação com a intenção, ela não estava a 100%. Faltava alguma coisa. Então eu tive que voltar atrás, eu precisei voltar atrás, mergulhar ainda mais fundo nas minhas crenças, porque muitas vezes nós achamos que é só uma crença, mas não, às vezes são várias crenças e nós temos que ir cavando, até chegar à crença base, aquela que está mais enraizada, mais inconsciente. Temos que chegar a essa crença para realmente nos libertarmos. E atenção, eu não estou a dizer que eu já não tenho aqui nenhuma crença que me limita, porque estaria a mentir. Tenho. Ainda não tenho consciência delas, mas há de chegar um momento, se calhar, quando eu tiver que dar mais um passo para o desconhecido, em direção ao desconhecido, se calhar nessa altura eu vou então perceber outras crenças que aqui tenho e ter que trabalhar nelas. Mas isto para te dizer que às vezes nós pensamos que temos tudo alinhado, mas temos que depois voltar atrás. Quando as coisas não estão a resultar, não estão a fluir, temos que voltar atrás para perceber se ainda existe alguma crença que nos está a limitar. Portanto, eu sei o quão desafiante este trabalho pode ser, mas no entanto eu digo que é um trabalho que vale a pena, porque eu neste momento eu sinto uma leveza tão grande, eu sinto-me tão realizada, porque eu não estou a carregar crenças que não eram minhas, que era o que eu estava a fazer. Eu estava a carregar crenças que vieram dos meus pais, crenças que vieram da sociedade, crenças que vieram de experiências antigas que eu tive, que na verdade eram crenças que eu tinha, mas que não eram factos. Então, quando eu desconstruí essas crenças, eu consegui libertar-me e então sentir essa leveza. Portanto, é um trabalho que eu recomendo e que vale a pena. E eu espero que o meu e-book gratuito te possa ajudar, ok? Portanto, não te esqueças de ir à descrição fazer o download do e-book. Eu sei que eu disse já há vários minutos atrás que era para terminar e que entretanto me alonguei, portanto, como dá para ver, eu adoro falar sobre este tema. Eu sinto-me super entusiasmada a falar sobre este tema, mas agora mesmo para terminar, obrigada por assistir a este vídeo. Espero que tenhas gostado. Obrigada por subscreveres o canal. Partilha comigo aqui nos comentários qual é que tu achas que vai ser o passo, destes 4 passos, qual é que tu achas que vai ser aquele que vai ser mais desafiante para ti. E no fim de leres o e-book e de trabalhares nisso, volta cá para me dizeres como é que correu, ok? Se fizer sentido, partilha este vídeo com outras mulheres que tu achas que estão a precisar de ouvir isto. Vais-me ajudar a espalhar esta mensagem que tantas de nós precisamos de ouvir, para conseguirmos realmente dar um primeiro passo para transformar as nossas vidas. Lembra-te que aquilo que tu procuras fora começa dentro de ti. Portanto, respira fundo. Sorri. E até ao próximo vídeo. Namastê!